Fala galera do Movencast, tudo bem? No episódio de hoje vamos receber a Bárbara Vilar. E eu estou muito feliz porque ela é minha referência de UX, uma pessoa que eu pessoalmente acompanho no LinkedIn e monitoro assim para ver os pontos de vistas, o jeito diferente de ela analisar alguns cenários. Bárbara, baita Obrigada, prazer aí te Gal. receber. Eu que agradeço o convite, a porta aberta aqui. Vamos trocar uma ideia. Vai ser muito bom. Muito legal, né? A gente se conheceu, acho que pontualmente, trabalha assim há quase 10 anos. Sim. Eu acho que se a gente, nesses 10 anos, teve acho que 2 ou 3 interações, vamos dizer assim, diretas, né? Até através da Natura, né? E até, acho que o Porta, você até tentou ajudar e ajudou a abrir lá na Natura. Mas o mais legal é que eu comentei, né? Eu ficava sempre acompanhando no LinkedIn, acho que a vibe era legal. E esse tema do UX, eu acho que você começou com um tema numa empresa muito grande, né? Sim. E construiu uma reputação muito grande. Como que foi essa jornada? Como é que você chegou nessa temática? Você estudou o quê? Como que foi essa jornada até aquele ponto do... Vou falar de UX dentro de uma empresa gigantesca onde ninguém fala. Pois quando eu olho para trás, assim, isso começa antes da Natura, mas num momento tanto do Brasil quanto da disciplina, onde a gente não falava de UX no Brasil, na verdade. Não era uma sigla meio... Você tinha algo do UI, alguma coisa, mas não se falava UX. A gente falava de arquitetura de informação, interação humano-computador, né? Vem dessa origem. Antes de trabalhar na Natura, eu fiquei 1 ano fora do Brasil, depois de ter trabalhado 7 anos no mercado financeiro. Mas eu começo a trabalhar muito antes disso, né? Comecei a trabalhar com 14 anos. Tem uma historinha legal, assim. Eu trabalhava de office girl, que já é uma profissão que não existe e que naquela época todos os meus amigos de trabalho eram homens, né? Então tinha office boy, não tantas office girls assim. E eu trabalhava numa loja da Kodak. Então, se pensar, nem faz tanto tempo assim, é uma profissão que não existe mais já há pelo menos 2 décadas, numa empresa que foi totalmente disruptada, né? Então, Sim, Kodak... foi um dos principais exemplos. Dos principais exemplos que o mercado digital falava. Mas a minha formação é marketing, então, quando eu começo a trabalhar ainda no colégio e começo a interagir com esse mundo, meu sonho era trabalhar com comunicação, trabalhar com criatividade, porque quando eu trabalhava na Kodak, além de, obviamente, trabalhar com fotografia, eu trabalhava dentro da Editora Abril. Então, eu ia de manhã recolher filmes e à tarde eu ia entregar as fotos reveladas. Então, você estava num ecossistema... Eu estava dentro desse ecossistema editorial, criativo, publicitário. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar nesse lugar. E minha tia trabalhava na Editora Abril, então eu encontrava minha tia todos os dias. Meu avô também é da área gráfica, então eu sempre estive em contato com esse cenário. Fui fazer muito Senac antes de embarcar na universidade, então fiz vários cursos de criatividade, publicidade, redação criativa, Photoshop, CorelDRAW, sabe, essas coisas. E aí, quando eu resolvo fazer faculdade, eu já estou trabalhando no mercado publicitário, em agências. E aí eu fui trabalhar, aí escolhi o marketing, na verdade. Porque isso poderia me dar mais oportunidades e possibilidades dentro do... Ou seja, essas referências de proximidade e essa antecipação, né? Porque com 14 anos começando a trabalhar e você tendo essas experiências diretas, né? E também do ensino ali de cursos, começou a te dar um horizonte. Você não foi descobrir pós-faculdade se era o que você queria. Não, você já testou antes? Já fui testando antes, já fui entendendo como funcionava o mercado da comunicação, da publicidade, editorial. Vou trabalhar em agências, né? Primeiramente uma mais promocional, mais voltada a eventos, depois para a publicidade, que é aí quando eu entro no marketing, né? Na universidade fazendo marketing. Mas é nesse momento também que começa
a banda larga no Brasil. Então, ainda estamos falando de 2005, mais ou menos. Então, ainda é época de feature phones, né? Ainda não tinha o iPhone, que chega acho que em 2007, né? Se eu não me engano, por aí, um pouco acho depois. e bomba um pouquinho Mas depois. é o momento de banda larga no Brasil, a chegada dos grandes portais, né? Yahoo, IG, American Online, olha, dinossauros da internet. Eu vou contar um negócio. Quando você falou CorelDRAW, me veio na minha cabeça um balãozinho bonito, né? Que era do CorelDRAW. Total. Agora você mandou o Yahoo, o IG, Cara, aí eu já lembrei dos CDs. Meu assim. o meu e-mail pessoal é Yahoo até hoje. Então, assim, nesse momento, no mercado publicitário, e acho que é importante isso, né? Talvez... Galera, tem um corte aí, pode botar. Pode botar aí, galera. O meu e-mail do Yahoo, meu e-mail é do Yahoo até hoje. meu e-mail do Yahoo, pode deixar. Cara, foi essa revolução da internet, a gente conta, né? Parece que ficou assim, né? Nós, né? Por idade, fala, pô, faz um tempo já, passou. Sim. Mas é um curto espaço de tempo, tem a revolução da internet. Sim. Aí você começa a ter toda a questão da transformação e tal, e agora a gente já está passando numa outra. Exato. É muito rápido, né? Muito Acho que rápido. Quando a gente era mais novo, não tinha a tecnologia, obviamente derivava, mas ela não shiftava assim, não cambiava tanto assim, né? Isso que você falou é super importante, porque eu acho que o que eu vivenciei desde o meu primeiro emprego e ter visto uma empresa em qual eu trabalhei praticamente quase sumir do mercado, do mapa, né? me trouxe uma consciência muito importante, eu acho, nessa perspectiva de trabalho, de estar querendo sempre estar um passo à frente, porque sabe que a mudança vai vir muito rápida. E no mercado publicitário foi a mesma coisa. Eu já era mídia, estudava marketing, então eu estava sempre em contato com os veículos, o que me trazia muita informação de fora da agência. E começo dos portais, todo mundo chegando com mídia digital bonificada, então era muito legal, porque a gente fazia os planos de mídia e o digital era sempre grátis. Eu adorava fazer essas negociações, adorava fazer banner para a internet. Você vê toda a parte gráfica, mas isso aqui a gente dá isso aqui. E a gente dá isso aqui, porque o mercado estava começando. Era desconhecido. Era desconhecido, as pessoas não sabiam como metrificar, não era um canal, não tinha usuário. Não sabia como monetizar. Era discada. Exatamente. Os sites dos clientes, todos... era um momento também de mudança dos sites em flash, com muita animação. Sim. Então, eu adorava fazer estar envolvida nesse tipo de projeto dentro da agência, porque os clientes queriam seus sites, eu queria muito que esses sites, né, fossem divulgados nesses portais, mas o mercado publicitário recuando, dizendo, olha, eu não serei tão rápido assim nessa migração, né? Eu percebi muito. Então foi nesse momento que começa dentro dessa sua história que o digital, um canal mais digital começa a aparecer. Começa a aparecer, exatamente. Essa questão, então, quando você comentou, então, ter visto esse caminho, algumas dores, algumas pedras fundamentais sendo colocadas. Isso é uma vantagem competitiva hoje para você? Eu acho que talvez tenha me dado repertório para eu estar mais consciente de possíveis mudanças, ou de me antecipar, ou de estar mais aberta ao que é o novo que vai surgir e que eu posso embarcar sem ter tanta insegurança. Que é uma questão. Ok. A mudança não te dá medo, porque você sabe assim, ela pode acontecer. Ela pode acontecer. Vou conduzir a mudança. Então. Exatamente. E aí, isso é engraçado, porque eu costumo dizer, os turning points da minha carreira tem muito a ver com o contexto também, né? Então, ou é porque eu estava com alguma mudança acontecendo na minha vida pessoal e aquilo fez com que eu tivesse uma mudança, uma transformação na minha carreira, ou porque o próprio contexto estava mudando e eu resolvi embarcar junto com a mudança do contexto ao invés de esperar. Daqui a gente fala do early adopter. Você se considera uma early adopter ou isso é algo natural que aí externamente você é classificado assim? Eu até pouco tempo achava que isso era natural, mas aí, revisitando a minha carreira, eu falei, não é um padrão que se repete e que talvez esteja nessa origem ali de começo de carreira, de já fazer uma atividade que mulheres não faziam, geralmente, vendo uma marca que era super forte, era praticamente a única que tinha, né? Tinha Kodak e Fujifilm, não tinha muitas opções.
do nada praticamente sumir, né, com as câmeras digitais, né, e com a mudança de comportamento que isso rápido, gerou, né? foi muito rápido. Foi muito rápido. E eles tinham soluções. A gente já tinha soluções de fotografia digital dentro da loja. Nasceu dentro, né? Nasceu dentro e, de repente, eles não se apropriaram, não foram tão rápidos, né, para responder aquele movimento e aquele comportamento que apareceu. E aí vem já uma pergunta, já caminhando por um momento mais UX. Na sua visão, esse não entendimento da experiência do usuário muito lastreado no produto sei fazer algo muito legal aqui, essa distância, você acha que foi uma causa e por isso que o UX é tão importante? Conta um pouquinho aí. Eu acho que sim. Quando eu decido sair da agência para ir para o mercado financeiro, é num movimento de tá muito legal, tô aprendendo muito aqui, mas a digitalização, os projetos de sites, de portais estão vindo com muita força e aqui me parece que vai resistir, porque a mídia impressa era onde estava a maior parte da verba dos clientes, enfim. E aí eu vou para o mercado financeiro para uma área multidisciplinar naquele momento, onde tinha engenheiros de dados, engenheiros de desenvolvimento de software. Você começou a ser exposta a mais coisas aqui. A pessoas de comunicação, designers, todos trabalhando numa única área que tinha ali uma missão, um objetivo de trazer a informação o mais rápido possível para a força de vendas do banco. Era um momento onde o banco tinha acabado de ser privatizado, então a gente está falando de Banco do Estado de São Paulo sendo privatizado pelo Santander, uma cultura completamente diferente. Banespa-Santander. Uma transição enorme, né? Gigantesca, né? Eu, jovem, querendo aprender coisas novas, era uma área que estava apostando em tecnologia, então era para criar uma plataforma digital para trazer informação o mais rápido possível para a força de vendas. Era um momento onde que esses conceitos de CRM, de exatamente, você ter muito a base forte, de dados, DBM. Você até recebi uma pessoa aqui, que é o Fábio Diron. Ele é professor na GV de dados e tudo. Não, de dados não, de marketing e tudo mais. Muito legal a abordagem que ele fala. Ele fala assim, cara, as ferramentas talvez mudaram, mas essa temática, cara, tô há 30, 40 anos. Porque, como você está contando, as empresas sempre buscaram ter essa diferencial competitiva. E aí você já pegou um momento de uma transição de um banco super importante, né, no estado de São Paulo, um mega banco global chegando. Exatamente. E aí você teve contato com novas disciplinas. Com novas disciplinas. Deve ter sido muito curioso, assim. Curioso. Provocativo também, uma ebulição. Quanto tempo foi isso tudo aí? Conta um pouco mais dessa jornada. Eu fiquei nessa área 4 anos, então, com esse time muito orientado à construção dessa plataforma, mas com uma operação precisando acontecer, porque era uma área de campanhas e incentivo, que olhava para a remuneração variável da força de vendas, mas nesse intuito de comunicar e impulsionar as campanhas, né? Então, desde campanha de crédito, venda de cartão de crédito, captação, todos os produtos bancários possíveis. Então, as campanhas eram para incentivar mesmo a força de vendas. Turma aí. Exatamente. E, então, todas essas campanhas tinha muito de comunicação, todas super temáticas, com premiações incríveis. Foi, acho que o tempo que eu mais viajei pelo mundo foi dentro dessa área, porque eu liderava algumas campanhas de incentivo, que a premiação eram viagens, por exemplo, eram sempre experiências, e a construção dessa plataforma. Então, no fim do dia, a gente estava fazendo comunicação digital, construindo hot site, construindo plataforma, junto com o time de plataformas digitais do banco, mas sem dizer que aquilo era o X. Vocês estavam criando o futuro, né? E a gente estava criando o futuro. Era o futuro ali. E já era um time ágil. Não, você descreveu um time multidisciplinar ágil. A gente não falava sobre agilidade. É que não era... A gente não falava sobre desenvolvimento de software com ágil. Isso é legal e até desmistifica, né? Não é questão do nome, do framework. Assim, a questão de framework, essas coisas que a galera fica discutindo, é porque, infelizmente, no geral, o ser humano quer algo prescritivo para chegar, passo A, passo B, passo C. Sim, que é a receita. Mas, enfim, acontece, né?
não conheço de conceitos para poder explicar por que é assim, mas aparentemente é assim. Mas olha que legal, já as boas práticas já estavam ali. Do que viria a ser o UX, né? De escutar cliente, Exato. de meta, OKR. Você, talvez aqui eu forcei um pouquinho, mas vocês tinham meta para bater. Sim, tinha o gamification já do cara sim, conquistar. sim. São coisas que se fala até hoje nas empresas, Exatamente, né? exatamente. E assim, totalmente orientado a resultado, um time enxuto. E processando em mainframe ainda, né? Não era nem a tecnologia que você tem hoje. E para você ter uma ideia, assim, o legado do banco era tão desafiador que a gente precisou ali juntar com o time de DBM, né, o time de CRM, que tinha mais acesso às informações para fazer uma transformação enorme de processamento de informação, de dados. Porque não ia ter ali, né? A informação era D mais 30. Deixa eu... Imagina, a gente tinha que trazer para quase real time. A gente não trouxe naquela época em real time, mas era D mais 1, já era muita coisa, porque o gerente conseguia, através daquela plataforma... Que vantagem competitiva. Mudar tudo. Eu vou abrir uma breve janela do tempo e depois a gente volta, porque tá muito legal. Tá. Hoje mudou algo em relação no mercado, dessas duas aí? Precisa juntar, fazer transformação, multidisciplinar, juntar as pessoas, foco. Eu acho que o que muda é o contexto e qual é a tecnologia que está disponível. Mas os temas são os mesmos. Os temas são os mesmos. Legal. Vou fechar a janela. Tá bom, os temas são os mesmos. Fiquei nessa área durante 4 anos, foi incrível, realizei demais, aprendi um monte. E aí, de novo, o contexto muda. A gente passa por aquela crise enorme, global, de 2008, 2009 ali. O Banco Santander compra o ABN no mundo e a operação do Banco Real, né, no Brasil, passa a ser totalmente do Santander. Então, era também uma mudança enorme, uma integração enorme. E aí, o time de plataforma digital me convida, eu recebo um convite para ir trabalhar, sair dessa área comercial, que reportava para o varejo do banco, para trabalhar diretamente com a plataforma digital, baseado nos cases dos projetos, das plataformas que eu tocava ali, das campanhas. Falei, por que não? O banco já vai mudar um monte de coisa aqui. E fui, porque tinha tudo a ver comigo. E ali eu entendi que, cara, o que eu estou fazendo aqui tem mais a ver com esse mundo do design de interface, de interação, né? De estar ali palpitando e executando como vai ser essa experiência. Hipóteses, né? Exatamente. Foi um momento também de muitas realizações, muita abertura, porque era um momento muito transformador para o banco, né? Era juntar 2 marcas muito fortes. Eram gigantes, né? Gigantes. Sobre uma liderança, né? A área de plataformas digitais, naquela época, reportava para o marketing, sobre uma liderança que também muito à frente do tempo, uma pessoa super aberta às coisas novas. Começo de Facebook no Brasil, de um Facebook mais popular, né? Então, é aquele movimento que vai desidratando o Orkut, começa desligando, né? E começa a Facebook. Então, eu pude participar de projetos incríveis, como a primeira operação de atendimento no Twitter, que foi a do Santander. Então, tive a oportunidade de participar desse projeto. Foi feito um TEDx Santander, que também precisou de uma plataforma inteira para que as pessoas e os colaboradores pudessem interagir com aquele movimento que ia ser muito grande. O mercado financeiro, né? As empresas, né? Essas empresas globais, ou mesmo internacionais, muito robustas no mercado financeiro, eu brinco que elas são quase que um buraco negro, que eu falo. Elas têm um alcance tão grande, né? Tanta gente. Sim. Elas demandam muito de tudo, então quem pode ter uma experiência dentro do mercado financeiro em projetos legais desse acaba tendo em anos assim como se fosse 2, 3 formações acadêmicas, MBA, porque puxa demais da zona do padrão, né? Você é exigido demais. Dão acesso a coisas novas, pessoas de outros países. E com poder de investimento, que eu acho que isso é o isso faz melhor, muita diferença. Né? A restrição financeira um pouco
diminuída, vamos dizer assim, né? Não a responsabilidade, mas a falta. Né? A restrição é bem diminuída. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, então, em projetos super incríveis, assim, pioneiros, de passar por uma transformação tão grande de marca, né? Então, imagina, a integração tecnológica foi extremamente desafiadora, mas a integração de marcas, né? Os clientes do Banco Real eram extremamente fiéis ao Banco Real, amavam, né? Tinha um posicionamento de sustentabilidade incrível. Acho que quem vivenciou essa fase do Banco Real se lembra bem, assim, da força da marca. E o branding, né? Relacionado a isso, né? Além do logo, né? Além do logo, como Exato. é isso? Eu lembro que eu acompanhei um pouco mais na época que o Itaú fez a fusão com o Unibanco, rolou a mesma coisa. Exato. Tinha o segmento, acho que era o Uniclass, que falava, né? Tanto que o Itaú não pôde fechar. Exato. Então, imagina, deve ter sido algo similar ali. Foi uma mudança, foi bem histórico viver isso lá dentro, porque tinha uma área totalmente dedicada à integração. Acho que a condução... Quanto tempo durou que você comentou? Você chegou a comentar? Olha... Não, uns 4 anos, isso aí foi no Fiquei foi 4 anterior, anos, né? aí depois eu chego em 2009... Que aí que você mudou, né? Que você falou. Mais ou menos 2009, quando eu chego no marketing para a plataforma digital, e fico até 2012. Enfim, e uma coisa importante, acho que de falar, com a chegada do Banco Real, chegam os produtos digitais mesmo, né? Porque hoje os bancos digitais falam de produtos... Já tinha essa carteira, é isso? Eles já tinham 2 grandes... talvez o primeiro grande marketplace, que a gente também não chamava de marketplace, que era o WebMotors, né? Que ainda é uma... o WebMotors era... Já era do Banco Real. Ok. Eu lembro muito forte as ações de Santander, mas de Real eu não... Então, o WebMotors vem nesse movimento, cria-se também o Web Casas. Então, assim, eram produtos digitais, né? Plataformas de classificados, mas que eu tive a oportunidade de trabalhar para esses clientes internos, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento de uma nova experiência para o WebMotors. Um novo nicho, literalmente uma nova linha de produto. E uma unidade de negócios, né? Eu imagino que deve ter acabado de se separar, né? No caso, como uma empresa nova ou não. Exato. Virou spin-off depois. Era uma empresa apartada, né? Com outro CNPJ, mas dentro do grupo. Dentro do grupo. Hoje ainda é assim? Você sabe? Porque é gigante, né? É gigante. Eu não sei te dizer no detalhe, mas eu acho que ele ainda tem uma vida própria, porque é uma unidade de negócio independente. Como tem gente fera, né, cara, assim, de ter essas sacadas, né? Então, eu pude trabalhar com profissionais incríveis, assim, com pessoas, né, principalmente com a chegada do Real, que estava mais à frente na digitalização também. Pessoas que me ensinaram muito. Mas aí vem outro turn point, assim, da carreira, porque eu queria muito continuar trabalhando com tecnologia, com produto digital, que a gente não chamava de produto digital, a gente chamava de site, websites. Mas, enfim, 27 anos, namorando há bastante tempo, e aí eu decido ir embora do país para estudar inglês, ter uma experiência fora antes de tomar a decisão de casar. Porque eu também olhava ao redor e falava, gente, vai vir uma mudança no mercado financeiro. Não é possível que a gente vai ficar nesse monopólio de 6 bancos privados para sempre. A gente já fazia alguns trabalhos de foresight que já apontavam que a tecnologia ia ficar cada vez mais acessível. Todo varejo poderia virar um banco, né? A gente já sabia, os movimentos de financeiras já davam... Essa tendência já era anunciada, né? Já. O mundo, as consultorias já avisavam, né? Então, a gente sabia que ia mudar. Era telecom para virar entretenimento e varejo que ia virar banco. Então, eu falei, bom, vai acontecer alguma coisa com esse mercado. É um banco super sólido, global, legal, mas eu conhecia bem o que era a dificuldade de transformar legados, né? Principalmente quando são bancos que vão se juntando, né? São integrações tecnológicas enormes. E aí me planejei, fiz isso bem organizado, me planejei um ano antes, saí do banco, fui para a Austrália, fiquei um ano na Austrália, e aí quando eu voltei, eu já voltei com a proposta de ir trabalhar na Natura. Era uma proposta de 6 meses como consultora, né? Então eu fui trabalhar numa consultoria de tecnologia para atender a Natura.
porque não sabiam exatamente se ia dar certo, era um MVP. Era mais uma transformação, era mais uma transformação surgindo na sua vida, né? Mais uma transformação. A gente, né, quando a gente fala em processos e coisas assim, mais, né, tem aquela história do run, grow e transform, né? Que são os processos, mas também eu vejo que tem perfis de profissionais que se enquadram. Tem e não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém. Tem o do Run, Grow e Transform. Aparentemente você tem um DNA fortíssimo no Transform. É uma linha que eu vejo. É um padrão que se repetiu, foi se repetindo assim na minha carreira, e eu gosto de estar nesse lugar de o que a gente pode fazer diferente, como que a gente vai o novo, né? Criar o novo, sim. Eu gosto. Acho que tem uma veia empreendedora que fica ali pulsando. E aí, nessa linha do tempo, aí acho que começa a chegar perto até de quando a gente teve o contato. Sim. Você começou com matemática dentro também de uma empresa gigante, né? Que acabou, de certa forma, também traz no DNA dela essa questão que hoje a gente chama de UX, experiência. Sim. Muito respeito também ao cliente, né? Acho que a marca trabalha bastante isso. Sim. Mas dentro do mundo da tecnologia, desse mundo digital, não era o padrão, né? Não era o padrão. E como numa perspectiva, aí a gente não é nem questão de entender da empresa ou não, que acho que isso não é o foco, mas nas relações, por exemplo, relação numa ação, por exemplo, de uma área que talvez não entendesse tanto aquilo. Como que foi esse trabalho de convencimento, de mostrar? São novas visões, né? Você trazer novas competências dentro. Como que foi isso? Foi tranquilo? Você criou uma área? Você foi brigando com todo mundo e miou? Não, brigando não. Estrategicamente, como que você teve que agir para contaminar positivamente aí a... Acho que teve muita paciência, muita resiliência e muitas horas em salas de reunião explicando o porquê das coisas, né? Então, de que aquilo que estava sendo proposto estava muito além do layout, muito além da aplicação da marca num site. Que não era UI, né? E que aquilo envolvia processos onde a gente escutava as pessoas, entendia essas necessidades, olhava também para os padrões de usabilidade que, né, muitas coisas já estão resolvidas em grandes portais, em grandes sites, e que a gente não precisa reaprender, a gente precisa... Quando você fala que estão resolvidas, é tipo olhar numa outra indústria, olhar numa outra indústria, e falar, nossa, olha, aqui, sei lá, vamos pegar um exemplo, ali vem de carro, mas se a gente pegar esse conceito, nessa linha. É nessa linha. Então, a gente também... foi um processo muito educacional, né? A gente precisava não só fazer com que as pessoas colaborassem e estivessem próxima daquele novo negócio que ia transformar a organização, mas que eles estivessem engajados e interessados em fazer essa transformação. E, para isso... quem estava aberto, eu aproveitava para vem aqui, deixa eu te contar, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar o que a consultora está falando, o que o cliente está falando, o porquê das coisas, o porquê que esse determinado elemento está nesse espaço da página, por que é mais fácil assim, por que a gente está reduzindo etapas num checkout. Ou seja, tinha toda uma disciplina ali de, sei lá, um voice of customer, pegar feedback, sim. testes. Não era só assim, que eu acho. Não era uma questão meio de criatividade pura e simples do que. Não, eram estratégias. Eram estratégias com muitos experimentos, então a gente vivenciou ali nesse momento. Acho que tem muitas coisas contribuem. O contexto contribui muito, porque era um time que estava rodando fora do core, né? Fora do dia a dia. Vocês tinham uma certa liberdade. Vocês eram soltos, vamos dizer assim. Que tinha autonomia para testar e para construir esse negócio novo. Era um time multidisciplinar. Então, isso dava solo fértil para esse tipo de método, né? Então, chegar lá com métodos de UX e falar, olha, a gente vai escutar as pessoas, a gente vai fazer experimentos, a gente vai fazer testes de usabilidade. Claro, tinha que convencer, tinha que mostrar o porquê daquele investimento de tempo, né? Principalmente, mas as pessoas estavam muito abertas, porque a gente estava fazendo algo muito novo e não tinha resposta para nenhuma das perguntas que surgiam. Mas, normalmente, a mudança, né, nesse ambiente de transformação, poxa, tô aqui fazendo inferências, né?
Putz, tem aquela galera lá daquela área nova. Sim. Pô, lá vem aquele pessoal com aquele papo meio diferente e tal. E não tô dizendo que é ruim ou bom, né? Uhum. E você tem a questão da gestão da mudança. Você Sim, tem, que é fundamental. como que é a questão da gestão da mudança, da comunicação, do RH, da liderança? Porque alguém podia falar assim, pô, o que eles estão vindo fazer aqui na minha área? Por que eles estão querendo saber isso? Pô, eu tô trabalhando tão bem aqui. E acho que uma coisa bem bacana de você falar sobre a gestão da mudança, nós tínhamos uma pessoa dedicada de gestão da mudança junto desse time, multidisciplinar, uma parceira, assim, que a gente ficou muito próximas, porque boa parte do que a gente comunicava e contava para as pessoas sobre o andamento daquilo que a gente estava fazendo via gestão de mudança também se baseava nessas escutas que a gente fazia com clientes e consultoras, né? Então, todo esse material que era material de pesquisa de UX, né, se tornava matéria-prima para mostrar para a empresa que aquele movimento precisava acontecer e aquilo estava a serviço de uma proposta de valor de entregar uma nova experiência, aquilo que os clientes estavam buscando, as consultoras precisavam também para continuar prosperando dentro das suas atividades. Então, é um trabalho árduo, de muita comunicação, de muito engajamento, de muita articulação. E incertezas, né? E muita incerteza. A gente não sabe se vai dar certo. Acho que, por definição, você tem só incerteza, né? Só tem incerteza. Eu acho que a incerteza também te dá espaço para esse mundo de possibilidades, né? E como time, o que guiava a orientação, né, ali era, poxa, a gente está criando uma coisa que é nova, que tem um mundo de possibilidades, mas a gente precisa ser guiado. Primeiro isso aqui é um negócio que precisa ser bom para todo mundo, né? Precisa ser ganha-ganha, tanto para a marca quanto porque a gente estava criando uma solução B2B2C, né? Tem um intermediário aqui que depende dessa transação. Para temperar tudo isso, ainda tem modelo você para você chegar no seu eu lembro, né, e sempre, né, todos os consultores que lidam com negócio como o da Natura, e a Natura acho que é uma grande, se não acho que é a maior, com certeza acho que é a maior aqui no Brasil. Você não conhece, como você trabalhar, por exemplo, uma comunicação, você não tem o dado do seu cliente. A sua base de dados de cliente, ela está num segundo nível. Sim. Quando vocês faziam essas descobertas, quando vocês iam a campo, testar as hipóteses que vocês estavam validando, vocês tinham a consultora, imagino, obviamente, mas vocês tinham algum acesso no cliente final? Tinha, sim. Como que era essa dinâmica? A gente falava diretamente com o cliente final também, seja o cliente final da categoria, que aí não importa muito se ele comprava da marca, mas o importante era entender o comportamento para aquela categoria, né? Então, cosméticos, higiene pessoal. E às vezes é até melhor, né? Exato, porque aí você pega... Né? Exatamente, por que não compra e pega o repertório de expectativas também, né? Daquele consumidor que, de alguma forma, também orienta o novo que precisa ser construído dentro da organização. E, eventualmente, a gente também falava com o cliente da consultora. E aí, elas são incríveis nesse lugar delas nos abrirem a porta, né, dos caderninhos ali para, enfim, indicar pessoas. Mas acho que isso também foi... De novo, né? O contexto sempre nos apoia. Essa oportunidade de fazer uma transformação num ambiente fértil para isso e onde as pessoas querem saber o que o cliente quer, também foi fundamental, porque assim, se eu não tenho tanta informação do cliente assim, a abertura para o quali foi muito grande. Obviamente que existem pesquisas quant de mercado que davam muito norte, muito drive, mas qualificar, né, trazer na história, trazer no contexto real da pessoa usando, né? Você poder entrar na casa, né, num processo etnográfico, entrar na casa da pessoa, entrar no banheiro e ver como ela experimenta, usa aquele produto, faz toda a diferença no processo de inovação. E aí, nessa linha, pegando esse gancho final, né, você tem uma, né, até assim, quando eu
vejo lá no seu LinkedIn, né? Tem as referências de UX e tal. Aí acho que é o terceiro ou quarto, tá lá, né? Design de produto. Tem como... Qual que é o limiar dessas personas? Porque não é a mesma coisa. Mas caminham ali no mesmo canto, ali, da mesma turma. Como é que você se posiciona? Ou, na verdade, isso é uma única coisa e você trabalha mais para... Se alguém chama de um jeito, eu atendo. Qual que é o limiar? Porque você pode falar de tudo, né? Você pode falar, enfim. Sim. Eu acho que o próprio mercado foi transformando, né? O que era o UX e UI em Product Design. E talvez esteja muito relacionado à topologia, né? Vou falar do que eu vivi também nesse processo de sair de equipe para um time bastante robusto e maduro, depois de quase 12 anos atuando em liderança de design. Chegou a ser de quantas pessoas que trabalham? A gente teve momentos de 70 pessoas. Saiu do 1 para 70. Acho que que legal. O maior time, assim, foi 70 pessoas. Acho que quando o mercado conceituou de que um designer deveria cuidar do end-to-end, vamos dizer assim, do processo de design, full stack, né? Você tá falando tipo um conceito full stack? Um full stack do design, né? Que ia desde a parte mais de research, de pesquisa, até a entrega efetivamente da interface. Isso foi aglutinando no que é o product design, mas com profissionais que têm diferentes capabilities, né? Desde pesquisa até o design de interface, mas eu acho que isso está muito ligado ao movimento do próprio mercado de digitalização, transformação digital, produtos digitais, timizagens. É tudo uma salada, né? Mas na linha, por exemplo, você tinha vou usar nomes não siglas, mas assim, você tinha alguém responsável por um produto. Aí começa a fazer um trabalho, acho que alguma estratégia deve ocorrer para selecionar o que vai ser avaliado ou o que vai ser trabalhado, enfim. Sim. E aí vocês trazem uma série de técnicas que talvez nem fossem técnicas novas, mas uma série de técnicas, abordagem, um modelo, e aí falando da experiência, colocando o cliente na frente e tal. Sim. Teve conflito com quem era o PO ou PM, sei lá qual que é o nome que se dava? Vou te falar que acho que a gente também talvez também tive a sorte de começar com o tema de UX dentro da Natura, onde a gente não trabalhava em tríade nessa época, entre produto, design e engenharia. Era design, engenharia e operação. Ação responsável pelo resultado, pelo P&L, mas ainda muito orientado ao core, né, que é a venda de cosmético, e ao modelo comercial, né, com a venda direta, e não pessoas responsáveis pelos produtos digitais. Então, o UX, junto com tecnologia, fazia um papel mais estendido. Estava aberto ali, tinha E isso foi até foi um período longo até o momento que a gente falou, para escalar esse negócio, a gente precisa de pessoas de produto. Que aí começou a ocupar. Mas aí já é um movimento, já é uma segunda onda de transformação, onde a gente já está com toda a jornada digitalizada, com os produtos digitais lançados, precisando evoluir, né? Entrou num processo de run de produtos. Que exato. Deixa eu usar uma terminologia maluca, né? Vocês falam, putz, mar aberto. Ok. Estratégico, onde a gente vai. Vocês foram fazendo o Kaizen de UX, assim, vão passando. E o que vocês foram deixando para trás, precisou ter alguém para cuidar daquilo. Porque a gente estava também olhando para um horizonte de tempo um pouco mais à frente, né? Sim, vocês estão sempre... Olhando para novas tecnologias. Quantas unidades, /produtos, /serviços ou alguma coisa assim que surgiram aí? Você chegou a contar? Foram muitos, faz sentido, assim. Minha pergunta? Não, faz sentido. Porque, de novo, a gente estava num momento de novidade, de descoberta, com um mapeamento de jornada. É importante dizer que a gente começa a olhar o UX integrado a design de serviço. Então, em um determinado momento, não dá para olhar só para o UX, né? Não dá para olhar só para
a experiência daquele produto digital, a gente vai precisar olhar para a jornada toda, tanto do cliente quanto do consumidor final. E aí eu trago design de serviço para dentro da companhia, em 2015, mais ou menos, o que também é muito pioneiro. Sim. Já era pioneiro uma área de UX dentro do mercado de bens de consumo, dentro da indústria. Esquece, o padrão era, manda ver, máquina, vende, pega o pedido, distribui, porrada. Exatamente. E trazer design de serviço para dentro da Natura foi ainda mais inovador, assim, foi bem pioneiro. Uma baita sacada, um patrocínio muito legal da alta liderança. Sim, né? sim. Foi também foi um movimento da empresa, numa mudança de liderança, né? Veio uma liderança naquela época, que era uma liderança do setor de serviço, que já tinha passado pelo mercado financeiro, mas que tinha ali um histórico importante no setor de serviço, então ele já era muito orientado a cliente, assim, é muito legal. Então, também, sabe aquelas coisas que vão convergindo, você consegue estabelecer uma conexão, uma linguagem. A gente chegou a fazer um trabalho bem estratégico de mapeamento de jornadas, fez com que a empresa repriorizasse algumas coisas dentro do planejamento estratégico, inclusive a ida para o varejo, assim. Então, eu soube aproveitar bem as oportunidades que surgiram ali. A ida do varejo, né, te acompanhou, né? Tá, faz a loja, como faz. E às vezes são hipóteses que você tem que avaliar, né? Para poder eventualmente se dar um desafio, beleza, para antes, mas você também não pode não testar, né? Acho que para minha carreira foi muito bom poder levar aquilo que eu fazia para o digital, para o que era projetos físicos da empresa, né? Seja de canal físico e seja da indústria, né? Do bem de consumo, porque a gente levou esse formato de fazer, como a gente faz para desenvolvimento de software, para dentro do cosmético. Então, em um determinado momento, a gente tinha um time de design de serviço dedicado a produto cosmético. A gente lançou produtos incríveis dentro do método de design de serviço. Eu estava conversando com um amigo, enfim, um momento pessoal ali, e aí, tal, e o futuro, tá? Ele falou, um dia que eu sei lá, parar de serviço, né? Quando eu parar de serviço, eu quero abrir alguma coisa que seja tangível, que eu possa ver acontecendo. Acho que é nessa linha que talvez tenha a realização, né? A gente fala de site, comprou um serviço, fica meio longe do cliente, né? Por isso que às vezes tem que fazer toda essa disciplina. Agora, quando você tá falando lá tem um produto mesmo, tem uma loção, aí você começa a ver aquilo acontecer, gerar um novo, começar a ter uma receita, começar a impactar as pessoas também, né? Porque, obviamente, o produto leva um benefício. Dá uma realização legal? Dá uma realização. Eu acho que tem os dois lados da moeda. Acho que olhar para isso e falar... foi importante a gente colocar o design de serviço para conectar melhor a necessidade do cliente, aquilo que estava emergindo como um novo comportamento, em ressonância com o que estava sendo pensado no pipeline, né, de inovação, e ajudar a fazer esse match, porque no fim o design de serviço vai ajudar que aquele produto seja mais orientado ao cliente do que outros métodos. Porque você vai conseguir olhar toda a cadeia, vai conseguir olhar para as cadeias de valor que são envolvidas no processo, eventualmente mudar processos, formas de fazer. Tem um lado que não é touch point, né? Não é canal, né? É isso que você está comentando. Que está nos bastidores da empresa. Que por vezes pode representar um ótimo benefício aí para a empresa. Exatamente. Né? E seja benefício financeiro, seja social, ou seja de impacto ambiental. Tem cases incríveis de impacto ambiental, onde a gente redesenhou toda a cadeia de suprimento de um determinado produto usando design de serviço. Então, o produto, no fim do dia, era um lançamento, era algo relativamente novo, mas com uma embalagem 100% plástico retirado do oceano. E, para isso, a gente redesenhou todo o processo de insumo, de matéria-prima, né, que vinha desse plástico retirado do oceano, mas você precisa desenhar toda a cadeia de valor do catador, das associações que são envolvidas, e tudo isso... Avaliar a viabilidade, essas coisas. Tudo isso com design de serviço. E quando vocês faziam essas sessões de design de serviço, ou pelo menos em alguma etapa dentro do design de serviço, vocês contavam com uma rede de apoio, por exemplo, dos especialistas, de galera que, sei lá, os químicos, o pessoal... Sim.
Como que era trabalhar com essa turma, tipo... Eles são totalmente fora da praia, vamos dizer assim. Aí você traz eles e fala assim, agora a gente vai fazer uma sessão de X, sei lá. E trazer para o mesmo momento. Porque essas pessoas estão acostumadas a serem acionadas numa determinada etapa do funil de inovação, de não, produtos de bem de eu consumo. imagino que, por exemplo, tem frentes de pesquisa que às vezes a pessoa vai ficar 3, 4 anos para pesquisar uma forma. Exato. Para quem sabe um dia, depois de 2 anos, sair. Aí, de repente, você fala assim, então, vem não, aqui, vamos todo mundo para a mesma sala, no mesmo momento. Como que gerava, assim? O que gerava de sentimento da galera? Acho que engajamento e tal, né? Engajamento, a possibilidade de se antecipar, né? De falar, nossa, eu sempre quis estar antes, porque eu sei o problema que vai ter em determinada etapa. Olha que legal. Então, muitas pessoas se sentiam muito bem, assim, no processo de... Nossa, até que enfim eu tô sendo envolvida antes. Algumas pessoas falavam assim, gente, mas isso é muito lá na frente. Eu nem sei, a gente nem sabe se vai dar certo. Então, acho que todo o processo o que tá tudo bem, né? O que tá tudo bem, mas acho que o processo de facilitação, né? E aí que vem, talvez, as nossas habilidades e as nossas capacidades de estabelecer movimentos mais criativos, mais colaborativos, os workshops, faz com que as pessoas também confiem mais no processo e saiam no final do dia falando, cara, isso é muito produtivo e se a gente realmente conseguir tirar isso do papel, a gente vai fazer uma grande transformação. Então, isso também fazia com que as pessoas se engajassem. Mas tinha sponsor também, né? Então, isso era muito importante. A liderança tá ali apoiando. Se não tiver, é igual elástico, né? Você tá puxando. Se você soltar, vai voltar, se não na origem, em algum lugar no meio do caminho. Então, assim, era um movimento, vamos dizer, híbrido entre top-down e de base, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava ali envolvendo as pessoas, contando, falando sobre... Também tinha uma liderança apoiando e falando, não, dá espaço, vamos tentar... E eu também fiz os acordos de que teria que ser num formato de experimentação. Então, vamos aos poucos, não vamos sair colocando designers em tudo quanto é lugar. Vamos testar, ter um case e aí depois levar esse case para o próximo time. Estabelecer uma governança. Estabelecer uma governança, contratar as pessoas certas também, né? E eu acho que é muito legal, né? Estamos falando aí dentro de uma empresa, mas certamente acho que é um cenário que se repete e talvez tenha dicas até para quem está tentando fazer agora, né? Sim, isso daí. Com certeza. Acho que talvez dessa etapa aqui do nosso podcast, acho que talvez seja uma última pergunta que eu queria fazer dentro desse ritmo que a gente está falando. Quando você trabalha um canal digital, é uma coisa. Quando você trabalha um canal talvez mais analógico, de um pouco mais relacionamento... enfim, não sei se não dá para classificar como digital, mas quando você pega o digital para trabalhar com um produto físico, é muito mais desafiador você fazer essa conexão? É mais desafiador o produto físico, porque diferente do digital, que se você tiver um bug ou se aquele experimento não estiver indo tão bem num teste AB, você consegue fazer uma movimentação mais rápida para fazer aquela correção e subir uma nova versão muito rapidamente. Em X semanas ou X dias. Exatamente, um deploy. Agora eu tive momentos da carreira onde a gente tinha deploys semanais. Então, muito rapidamente você consegue fazer esse ajuste e ir evoluindo. Num produto físico e que vai ser distribuído para milhares de pessoas. Com regulação, às vezes. Com regulação, que depende de uma divulgação ainda impressa, né? Então, apesar da digitalização da empresa, a empresa ainda tem seus canais físicos, né? Como a revista, que precisa de um tempo de edição, de gráfica, enfim, que é super desafiadora. A abertura ao risco menor. Então, nesse processo, mostrar que o processo de design ajuda a antecipar erros, né? Ajuda a aprender mais rápido, porque você vai fazer tudo isso em ambientes mais controláveis, de teste, também deu muita abertura para que as pessoas falassem, tá bom, então a gente pode usar, de repente, nesse primeiro movimento. O que, para mim, é mais desafiador é associar esse jeito de fazer, esse ways of work do design ao resultado.
Porque como o tempo de lançamento é muito maior, né? A gente Nem tá me falando... fala isso daí. Quando aquele produto... E tem tantos elementos envolvidos... Aí vem aquela pergunta, mas me prova aí que tá dando resultado. Me prova que foi o processo de design que fez a diferença, sabe? Você sabe, né? A questão... A gente trabalhou muito forte acompanhando o mercado, a questão do ágil e tal. Sim. É a mesma coisa, Mesma cara. coisa. Eu podia criar algum cenário e tal, mas era sempre muito desafiador. E, né, e quando você fala assim, legal, então vamos testar, então vamos pôr no limite. Então, no caso do ágil, legal, vamos então limitar o seu investimento seria quanto? A X? Então a gente vai colocar 80% de X, nós vamos entregar a mesma coisa no mesmo prazo. Mas como que você vai fazer isso daí? É isso que você está comentando, é a dificuldade de tangibilizar os resultados. É trazer o ROI para aquele contexto que já teve tantas inferências, tantas coisas, tantas interdependências. E é um sistema complexo, não é algo linear, né? Não é um eixo XY. E foi bem importante a gente caminhar junto, ágil, junto com o design. Como que vocês conseguiram chegar numa métrica de referência ou também tinham condições do tipo, não, isso aqui faz parte da cultura, isso daqui, cara, a gente está vendo aqui porque eram indicadores indiretos. Eram indicadores indiretos. Era tudo isso junto, porque no fim você não consegue atribuir uma única coisa. Você não consegue dizer que aquele lançamento foi um sucesso porque você fez todo um processo seria antes. Até injusto, né? Seria. Com outras porque tem marketing envolvido, né? Tem o time... de laboratório que pensou naquela fórmula. Tem movimentos externos também, sei lá. Você está fazendo um negócio e vai lançar um negócio que é de, sei lá, semente da lixia. Estou inventando aqui. Putz, cara, aí naquele momento alguma coisa, uma Gisele Bündchen fala que adora suco de lixia. Cara, vai resultar venda pra caramba e ela nem era da empresa. Então, o que a gente fazia, né? Primeiro, aproveitava o movimento de transformação da própria companhia, né? Então, olha, é um movimento estratégico, a escalada do ágil, que andou junto, porque também a agilidade traria para a gente esse campo fértil, né? Então, assim, estamos mudando a forma como os times estão estruturados. A reorganização dos times criou esse campo de trabalho. A gente vai precisar de novos métodos. Esses métodos são muito orientados aos métodos de design. Então, tudo isso convergiu. Mas a gente começou a olhar e dizer, olha, quanto a gente investe em consultorias para fazer esse mesmo trabalho externamente? Sim. Então, quanto a gente vai reduzir de investimento, colocando um time de design para fazer isso internamente? Em quanto tempo a gente vai lançar esse produto que está rodando nesse framework versus um produto que está... Quanto tempo uma hipótese é testada. Exatamente. E assim por diante. E aí... Teve um lançamento que a gente reduziu em 14 meses o time to marketing dele, com assim, um super sucesso, com uma altíssima adesão das consultoras, do consumidor final, que impulsionaram para dizer, olha, aqui tem um caminho diferente para fazer isso. E quando está a alta liderança envolvida, obviamente ninguém está numa alta liderança de empresas gigantes como essas, elas têm o conhecimento, elas têm noção, têm a heurística, e acabam também falando, pô, cara, ok, eu tô vendo que... E mesmo as que não tinham tanto, estavam interessadas em aprender, interessadas em acompanhar, e falar, traz isso para mim toda semana, eu quero... Até para poder ser. E muitas vezes eu falava assim, não, a gente não vai trazer para você. Porque até isso precisa mudar, né? O time não tem que parar um dia ou dias para montar uma documentação para fazer o PowerPoint. Então, assim, vamos para a parede, né? Vem com a gente aqui ou participa, vem na daily, participa da nossa daily, participa de um determinado ritual que você vai entender como está o processo. Então, faça parte. A mudança cultural foi significativa, assim, nesse aspecto. Quando você entra num processo de transformação com tanta demanda, assim, robustez, né? Que todas as empresas passaram por isso, né? Começou a operação, aí virou... Tanto que o pessoal nem sabia mais se era transformação ágil, digital. Cara, é uma transformação que você tem a olhar do UX. Provavelmente a galera de dados entrou aí também, aí a da tecnologia entrou. Todos. Aí o pessoal de vendas entrou. Quando você olha... É o movimento da empresa na verdade, é o trabalho de transformação. Porque não...
Tem até uma pesquisa, né? No passado, a empresa liderava lá o ranking por 90 anos e tal. Cara, eu não sei se, o quanto você acompanhou. Não, e a minha pergunta não é por você estar antenado ou não. É que eu não sabia, e quando eu fiquei sabendo, as buscas do Google caíram 60%. 60%. Aí eu falei, pô, é óbvio, porque eu não uso mais o Google. Eu só faço ChatGPT. Porque não faz sentido mais para mim fazer a busca no Google. E a geração mais nova só faz busca no TikTok. Então. E eu que eu já não uso, então eu tô ficando fora. Então, olha que sacada. Então, assim, é isso. É aquele negócio que a Kodak durou 100 anos, sei lá, 200 anos, porque sei lá quanto tempo. O Google bombou há, sei lá, 20. Pô, os caras já estão questionando. E a gente tá na semana da DeepSync. Que derrubando o chat GPT. Já colocou em questionamento, que é bom. E é open source. Pô, que legal. Então todo mundo pode usar. Enfim. E sendo feito muito mais barato, o que entra também nessa discussão das transformações e da tecnologia, que fala assim, como assim? É muito melhor, custando muito mais barato e entregando muito mais rápido. Porque a evolução a evolução tecnológica é muito rápida. A única dúvida que eu tô é em quanto tempo que... E aí é uma questão assim, tipo, mais assim, né? Além do tema que a gente tá falando, mas faz parte do contexto de atuação nossa. Em quanto tempo que alguma empresa vamos dizer assim, que encapsular, não deixar open source, vai começar a vender prioridade nas respostas da IA, né? Sim. Porque se isso aí acontecer, aí ferrou, né? Você entende meu ponto? Entendo. A busca, vamos buscar lá. Não, mas se você me pagar aqui, você aparece mais rápido no ranking. Mais rápido. Ué, se a busca é o motor de grana do Google, 60% caiu, ou de onde ele vai pegar esse dinheiro agora? Eles vão tentar empurrar alguma coisa dentro da IA. Sim. Por que quando eu pergunto, responde tal coisa? Aí eu acho que a gente vai entrar num risco, cara. Porque aí aí é direcionamento em massa, e enfim. O que a gente não vai poder perder é a nossa humanidade e o nosso senso crítico. Tem que ficar bem atento. Exatamente. Saber. A gente vai partir para uma etapa 2 aí, que é um game. Explorar aí, acho que uns 3 temas. Tá bom. Aí, né, depois o pessoal corta. Eu tô preocupado porque, já é 4h10. Tá bom. Se a gente for até 4h30 para você, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, a gente vai entrar no momento do game. O nosso game aqui é bem tranquilinho. E foi feito, eu até brinco com todo mundo. Quem acompanha mais, assim, vê os episódios, é muito maluco. A Jamile, que trabalha aqui com a gente, ela falou, podia ter um negócio mais ou menos assim. Aí hoje eu ouvi ela, falei, eu nem almocei naquele dia. Aí eu peguei e falei, deixa comigo. Entrei no ChatGPT, tenho, né, experiência de desenvolvimento, então eu fiz um prompt, foi grande o prompt lá. Aí eu fiz um prompt, mais uns 2 ajustes, aí saiu esse game. Eu falei, não é possível. Como criei um game ele fez o HTML. Não, e ele fez uma parada aqui de randomizar e que eu não sabia, assim, eu acho que eu levaria uns 2 ou 3 dias pesquisando e testando. Aí eu olhei o que ele fez, eu falei, caraca, não é possível, vai funcionar isso aqui? Aí quando é que funcionou? Então, basicamente, a gente está dentro do tema do mundo digital, que é onde, né, você é uma das vertentes aí, né, e enfim, domina de ponta a ponta. E aí vamos ver o que o game sorteia para nós aqui. Se cair um tema nada a ver, a gente pula, tá? Tá bom. Enfim, Amei. Esse aí é um tema muito bom. A gente fala, né, da questão da experiência, do user experience e tal, mas para as empresas o employee experience é um tema muito relevante. Muito. Você teve alguma experiência nisso? Você, dentro dessa jornada, não só pelo trabalho, mas alguma ação junto com o RH mesmo? Como que foi lá dentro? O RH sempre foi um super parceiro nesse processo de transformação e eu entendi que... Cara, que legal que saiu isso. Muito legal. Que eu tinha que estar muito conectada com o RH, assim. E eu, inclusive, sempre estava com eles em vários eventos, em vários momentos, planejamento estratégico. E eles me levavam também a acessar áreas que, eventualmente, eu nem acessaria, porque eles falavam, olha o que essa área aqui faz, olha o que eles podem trazer de novo. Então, a área de pessoas, né? Sempre foi muito parceira. Costumo dizer que a centralidade do cliente, ela começa na centralidade do colaborador. Então, se esse colaborador entende o propósito, a proposta de valor daquela empresa,
tá bem dentro dos seus processos, né? Que ele precisa executar e entende isso, né? Essa conexão entre o que ele está fazendo ali no dia a dia, muitas vezes com a cabeça embaixo d'água. Cheio de problema, mas ele sabe norte, que ele está ali. Não, eu tô trabalhando porque eu contribuo para essa proposta de valor. Isso faz toda a diferença, né? Por isso que eu amo o design de serviço, porque quando a gente mapeia a jornada e entende as interações entre o cliente e aquela marca, mas olha para essa camada que é a operação, né? O que precisa mudar de processo, quais são as interações que acontecem entre as pessoas, entre os sistemas que os colaboradores utilizam e o quanto esses processos precisam ser cada vez mais fluidos, o quanto os colaboradores precisam ter cada vez mais autonomia também para resolver problema, para tirar fricção da frente. Mas a gente adicionar valor, fazer atividades, maior valor agregado. Exatamente, né? Essas pessoas se sentirem vistas, ouvidas, né? Que as ideias delas realmente importam. Para mim, acho que é essencial. Você acha que o trabalho que você. Quando eu falo você, claro, tem todo um time, né? Mas que você era uma liderança, não a única, mas obviamente uma muito forte ali. Você acha que é um trabalho de UX junto com o que, né, que seria o Employee Experience e cuidar junto das áreas de pessoas, você acha que impacta o resultado da empresa? Totalmente. Que pontos que você percebeu, assim, que tinha, sei lá, atração de talentos eram deles, conseguia atrair mais talentos, a galera trabalhava, enfim. Atração de talentos, com certeza, né? Até porque as melhores, eu digo, os melhores profissionais, eles estão empregados. Seja em alguma empresa legal ou estão empreendendo, mas não estão totalmente disponíveis. Os super tops, até para te dar uma referência, os profissionais que todo mundo busca, aí eventualmente ele sai de uma empresa, e aí em 2 semanas, se você não agir, ele já não está mais. Exatamente. São 2 semanas. É muito rápido. Ou 1 mês, se ele falar assim, não, é que eu vou descansar, vou viajar. Enfim. Então, esse trabalho você impactava. Então, é muito importante essa construção de employee branding, né, nesse processo. Sim. Esse olhar, né, para o colaborador, para entender quais são essas necessidades, o que traz engajamento, o que faz com que esse colaborador entregue para além daquilo que é esperado dentro do job description, dentro da posição, está muito ligada o quanto eu me conecto com essa proposta de valor, o quanto a minha ideia importa, o quanto eu sou visto, ouvido, o quanto eu pertenço, o quanto o meu trabalho é reconhecido, né? Então, na época da pandemia, vocês fizeram um trabalho junto com o RH para ver como organizar isso? Fizemos. Nós fizemos um trabalho, dentro do time, eu tinha designers dedicados à jornada do colaborador. Que legal. E a gente começou a fazer um processo muito próximo de escutas contínuas para entender como é que aquelas pessoas estavam lidando com aquela situação, principalmente no começo, né? Parabéns para a empresa que fez isso, né? E a gente também estava muito orientado. Pôde e sabia que era importância, né? E a gente estava muito orientado a como é que a gente cuida das pessoas, em primeiro lugar, entende quais são essas necessidades, primeiro as pessoas, depois as coisas, vamos ouvir e ouvir sempre, assim. Então, a gente entrou num processo de discovery contínuo, assim, com o colaborador, e apoiando também esse processo, porque não foi trivial, de repente, todo mundo 100% remoto. Que era, e vocês, vou dizer assim, que nem você falou, a pessoa com água, com medo. Com medo, medo de morrer, né? Porque assim, não era medo só de perder emprego. As pessoas ficaram também com esse medo, mas medo de morrer, medo das pessoas, da família morrerem, né? Enclausuradas dentro de casa. Então, foi super desafiador. E as pessoas a gente rapidamente se adequou, porque com esse processo de escuta, o time de RH sabia qual era o próximo passo a tomar. Comunicou melhor, foi rápido, abafou, evidentemente ruídos. O time de tecnologia que precisou repensar os sistemas, né? Então, eventualmente, a gente tinha ali uma reunião remota, eventualmente, de repente, estava todo mundo numa plataforma completamente nova. Então, muda licenciamento de software, da noite para o dia. Exatamente. Então, foram muitas mudanças, né? Vamos ver o que o game nos reserva aí.
O primeiro me deu sorte, né? Não, foi muito top. Governança e compliance. Acho que esse tema é um tema muito bom também. Você passou, né? A gente falou sobre esse processo da criação das unidades, novos Sim. serviços e tudo mais. Com certeza vocês tiveram que lidar tanto com regras, o que não é nenhum problema, regras e políticas existentes e construir novas. Sim. Como que você fez para estabelecer a governança dentro, né? Quando eu falo como que eu fiz, não precisa ser... não é para explorar ou pegar uma informação, tá? Porque aí pode acabar, né, falando coisas que não devem. Mas eu digo assim, atenção à governança dos processos e também lidar com as questões corporativas. Foi uma aliança que você teve que fazer, construir e fazer as alianças? Foi bem importante porque nesse processo novos modelos comerciais foram criados. Até no comercial, com certeza. O que precisou ter tanto o time de segurança da informação, jurídico, co-criando aquela solução, porque, olha, é um modelo completamente novo, não existe no mercado. Quais são os riscos? Quais são as possibilidades? Né? Então, isso tudo impactava diretamente na experiência. Então, a depender do que o jurídico trazia, por exemplo, a gente tinha alguma restrição na interface, na experiência. Ou de chegar para eles e falar, pô, vai lá, se vira e arruma lá, porque nós precisamos. Exatamente. Então, a gente tinha... Não pode, né? Então, a gente tinha muitas indas e vindas, assim, de fazer propostas, levar, avaliar risco. Olha, a gente recomenda que seja assim, senão a gente vai começar a ter problema de conversão. Então, ajudar a ponderar, ou seja, inclusive. Tinha uma troca bem importante. E acho que o cuidado com dados, né? O cuidado ético também sempre foi bem importante. Então, o time de compliance sempre foi muito parceiro para que a gente pudesse estar sempre dentro das regulações corretas, assim, né? Obedecer e construir políticas. Exatamente, exatamente. Ó, vamos agora tentar descobrir aí qual que é o terceiro item do game aí. Eu acho que aí a gente... Vamos torcer para ser muito legal aí. Nossa, esse é o tema da vez, né? Esse é o tema da vez e é engraçado, né? Como que esse tema está mudando muita coisa, sendo que ele nem começou a mudar ainda, né? Como que todas essas temáticas em relação a esses testes de hipótese, informação, dado, nessa questão de transformação, criação, todas essas temáticas que a gente conversou até agora, o que você enxerga que vai ser impactado? Qual que é a sua percepção aí do day after ainda? Né? Então, acho que a gente está vivendo a mudança ainda, mas no conceito do, ok, agora conhecemos, o que você acha que vai pegar? Eu acho que o processo de produtividade, né, o tema de produtividade já está super sendo impactado. Você mesmo criou esse game muito rapidamente com um prompt. E as pessoas já estão estabelecendo a utilização da inteligência artificial nas suas rotinas. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Mas eu costumo dizer que a importância de você saber o que precisa ser feito e as boas perguntas é que vão ajudar você a estabelecer um bom prompt, né? Então, não dá para abrir mão de entender do que você está falando, do que você está fazendo, fazer boas perguntas para que você consiga usar essa tecnologia a seu favor, que é uma tecnologia muito rápida em termos de leitura de informação e de produzir, né, informação, produzir conteúdo, produzir coisas novas. Eu confesso que me anima muito, mas, ao mesmo tempo, tem um lugar que é só nosso, talvez, do ser humano consciente, que é um lugar mais ético, que é um lugar de senso crítico, que precisa estar estabelecido, né? A gente precisa cuidar disso como seres humanos para que a gente use essa tecnologia a favor de futuros melhores e não para piorar situações tão complexas que a gente já tem no mundo. A gente já vive um mundo bastante distópico que a gente não precisa alimentar mais, né? Então, a minha preocupação está sempre nesse lugar de quanto a gente tem senso crítico, é ético, sabe das desigualdades que vivemos, né? Então,
Eu sou a favor de pensar sobre isso e pensar que essas tecnologias, elas são muito rápidas, mas elas também demandam muita energia. Então, como é que a gente faz bom uso de inteligência artificial sabendo que tem muita água sendo consumida, muita energia elétrica sendo consumida toda vez que a gente faz uma pergunta aleatória para o ChatGPT, sabe? Em algum momento aqui da nossa conversa, você comentou a questão, mas sempre tem uma ação humana, sempre tem um lado mais humano. E aí, quando caiu aqui, e me lembrou, eu estive num evento e tinha um rapaz, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas eu não tô lembrando agora. E ele brincava, né? Ele falava assim, não sei o quê, porque, o cara fazia um negócio muito bem, muito rápido, então, ele era uma máquina. E aí ele começou a trazer um pensamento e foi muito nobre, assim. Na verdade, foi a melhor palestra que teve lá, foi o stand-up do cara, pra falar a verdade. Essa questão do, eu faço muito repetitivo, é uma máquina, nossa, o cara tem essa referência, né? A gente usa. Mas tem um lado de criação, de descoberta, do imponderável, daquilo que não faz sentido, mas que você prova depois. Você acha que a IA vai trazer condições, essa IA generativa, ou evoluções de IA que não seja generativa, então automação, a deixar que mais coisas de máquina sejam feitas por máquina e mais coisas de humanos sejam feitas por humanos? Eu espero que sim, mas aí sem olhar para o que essa tecnologia ainda pode evoluir, porque eu acho que ela pode entrar num lugar de cruzar tantas informações que ela vai chegar nesses pontos mais próximos do que seriam as nossas habilidades interpessoais ou mais humanas. Mas eu espero que sim, eu espero que a gente esteja nesse lugar onde a gente tenha mais espaço para criar, para que a gente possa discutir os problemas que realmente importam para a humanidade e essa tecnologia esteja a serviço do que precisa ser feito repetidamente ou que precisa ser feita mais rapidamente nesse lugar da produtividade. Porque os desafios que a gente tem no mundo não são triviais mesmo, né? A gente vive um contexto climático super difícil, um contexto social super difícil, político super difícil. E se você for pensar, o mundo não precisa de mais coisas novas, né? Tudo que a humanidade precisa está aí, só está distribuída de forma desigual. Eu fiz um post bem provocativo outro dia lá no meu LinkedIn e eu citei, né? Que enfim, era tipo assim, o GMO morreu. Não, o GMO não serve. Aí você falou a importância que teve e que totalmente relacionado com as pessoas. Aí eu falei, o ágil não serve. E aí, na minha concepção, né, tem as partes técnicas, mas é dinâmica, são pessoas ali. O Lean não serve, mas é usado fortemente para otimizar as coisas. Aí eu fui brincando com algumas coisas, não serve. Nada servia. Então, tudo que era a gente tem processo, pessoas e ferramentas que a gente fala, né? Então, tudo que foi para rever e melhorar processo, não servia. Porque em algum lugar alguém fala que o X-Design não serve. Sim. Né? O design de serviço não serve. Eu vou fazer sempre tem isso. Sempre. E eu nem tô questionando, tá tudo bem. Nada serve. Aí eu falei, a minha provocação vem de filmes, né? Eu falei, tudo que foi sendo trazido não serve. A IA super inteligente, nesses robôs muito interessantes, se a gente perceber que não serve, o que vai dar? Eu provoquei, né? Porque tem aqueles filmes, sei lá, o iRobot é um deles, né? Sim, tem a Mega IA no robô super legal. Tem a IA do OpenAI com o robô do Musk, né? Sim. E aqueles cachorros lá dos militares. O ser humano, a gente acaba sabotando algumas coisas, né? Claro. E eu nem questiono, tá? Mas é só um fato. Sim. Faria sentido a gente considerar um risco aí, porque se tivesse aí super inteligente no cachorro, no robô do Musk, a gente achar que eles não servem, vai dar porrada, né? Exatamente. Eu acho que será que a gente tem que sabotar essa parada? É filosófico agora, tá? Não é. Será que a gente tem que falar, ok, vamos ser gente aqui, vamos?
Eu acho que o contexto pede isso, que a gente seja cada vez mais humano. A gente tá... Bom, acho que as 3 últimas semanas, a gente está vendo movimentos com a posse do Trump, com a aproximação, né, das big techs a esse movimento desse governo. Mas existe muitas coisas acontecendo no mundo que a gente não tem controle. E acho que o caso da DeepSeek essa semana foi isso, né? Não foi uma sabotagem, mas mostra que não há total controle, não há total domínio, porque outras coisas podem emergir muito rapidamente. Sim. Novas tecnologias, novos minerais. Exatamente. A gente sempre fala, né? O próprio sistema se regula. E eu acho que, em algum momento, essa falta de humanidade, que já é muito evidente nessas policrises que vivemos, vão ficar inviáveis, né? Então, eu costumo dizer que vamos resistir e continuar sendo humanos nesse lugar que é mais ético, que olha para os impactos sociais, ambientais, que essas tecnologias usadas de forma ruim ou não éticas podem trazer. Então, não é bem sabotar, mas é tentar ser a galera que resiste para o... Quando eu falo sabotar, é para trazer uma provocação. Uma provocação, né? Mas eu vou votar mais nessa galera que sabota, então, vai. Mas o sabotar, entre aspas, ali, né? Uma descoberta, como qualquer tecnologia, né? Uma descoberta e tudo mais, é que aparentemente é uma disrupção, né? Sim. Não é um... O pessoal fala, o cloud computing, para mim, na boa, cara, eu sou muito da tecnologia, eu acho que a IA versus cloud computing é incomparável, assim. A internet, eu acho que sim. Aí você ter agora a IA generativa, né, principalmente, cara, é muito absurdo, né? Muito curioso. Absurdo, muito. Então, vamos ver, né, o que vem pela frente. Para mim, o meu grande questionamento isso está beneficiando poucos. Né? Então, quando a gente tem uma população de 8 bilhões de pessoas, que até o final do século, segundo a ONU, vamos para 11 bi, são 3 bi a mais. A gente não tem nem território na Terra para essas pessoas. Esse o tamanho do problema. Quando a gente fala, poxa, esse tipo de poder, né, está na mão de poucos, e que esse poder regula a economia global e esses grandes movimentos, isso é o que me preocupa. Porque tem muita gente de fora e que vai ser impactado, vai sofrer, né? Então, nesse lugar, eu prefiro ser a resistência. O monitoramento, olhar, né? Eu gosto, assim, eu falo para todo mundo, né? Eu falo, cara, não fique com medo, usa a seu favor, use, se adapte, e aí o que é bom fica, o que é ruim sai, vai sendo natural. Eu acho que tem um pouco de forçação, sabe? Sim, porque é muito legal. É uma bolha também, muito legal, né? mas eu acho que tem uma bolha aí. Então eu acho que vai seguir o hype cycle, né? Sabe? Vai bombar, aí vai vir a realidade, as empresas vão A gente ainda está subindo a montanha. Estamos subindo a montanha, mas assim... por exemplo, aqui eu dei o exemplo, aqui é a tecnologia, então eu gerei algo que para mim era útil, ok. Mas ainda acho que tem um consumo muito grande ainda de inutilidades ali, né? Sim. Vamos torcer aí que para pesquisa de doença, novos aprendizados, seja uma ferramenta aí de muito sucesso. Exato. Mas aparentemente... Para o bem da humanidade. Mas ainda no mundo filosófico, olhando para trás em processo, pessoas e ferramentas, me parece que a tendência do ser humano a gente vai sabotar. A gente vai sabotar, Não, mas tomara que os cientistas usem muito, que foi o que você falou. Se é a favor de pesquisas aí. De pesquisa e para resolver os problemas da humanidade, eu super top. Acho que tem que mais que usar mesmo. Vamos acompanhar, né? Só não fechar o olho, acompanhar e ver onde que vai dar. Isso aí. Bárbara, a gente está com um problema técnico aqui, Olha a quantidade de item tem de bom pra gente conversar. Sim. Então, nesse momento, eu vou aproveitar para dizer que adorei, foi muito legal. Que bom, eu adorei também. Só que você já vai ter que vir aqui em algum outro momento, porque a gente tem muita coisa aí para discutir. Combinado. Cara, queria agradecer por você ter contado um pouco da sua vida, né? Um pouco não, foi bastante, viu? Foi bastante, tem uns 40 bons minutos aí. E porque acho que esse é o maior propósito.
né? Você contou até detalhes, né? Que acho que pouca gente talvez saiba. E é isso, porque, pô, você construiu uma carreira, tem uma... A gente nem entrou na parte de docência, falou que você está ensinando muita gente aí. É muito legal ver pessoas como você que constroem, passam para frente, se tornam referência. E de coisas legais mesmo, não de coisas que talvez não são tão verdadeiras, né? É consistente. E esse que é o propósito, por isso que eu criei o Movencast depois de quase 3 anos tendo estúdio aqui, a Moven colocando para clientes e tal. Eu falei, pô, vou levar para ele, porque isso me motiva. É muito legal, é muito E bom. eu fiquei muito feliz de te receber aqui mesmo. Acho que muita gente vai gostar também. E aí depois, quando você tiver novidades pra gente aí, também quiser... Eu volto. Se você quiser trazer amigos, amigas aí para falar de temas, eu brinco que o dia que eu vou falar, pô, acho que o Movencast entrou na pegada que eu desejava, assim, é o dia que rolar um Movencast que eu não participar. Que sabe? Que pessoas vierem aqui discutir, passar. Muito legal, E aí muito acho que é esse, pelo menos, é o propósito. Muito Parabéns, bom. Viu? Gostei muito também. Obrigada pela oportunidade. Eu volto quando eu tiver novidades, ou para a gente falar de educação, para falar um pouco do que é do que é a formação, né, dentro da academia, e tanto para design quanto para tecnologia. A gente pode falar do meu lado B, que eu não falei aqui, né? Sou professora de meditação, formada em yoga, tem um monte de coisas legais. Eu vi alguns posts aí recentes, né? Que você fez uma retrospectiva em 24. Eu dou aula de meditação faz 4 anos. E dava aula dentro da Natura também. Então tem história para contar ainda. Se quiser, vai ser a gente muito legal. Tá isso daí mostra uma questão também em busca de equilíbrio, né? Total. De você equilibrar e poder dar sequência nessas loucuras, esse monte de coisa, né? Com certeza. E assim, em tempos de automação e de que máquinas podem fazer o nosso trabalho, a gente precisa se desenvolver como ser humano, né? Então, o processo de inteligência emocional, de autodesenvolvimento é tão fundamental como habilidades que... Fechou. Vamos quando quiser, a gente aí. fala sobre isso. Então, queria te agradecer Obrigada. Acho que eu já te agradeci umas 10 vezes desde que começou. Não, mas eu que estou feliz assim, de estar aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo. Que bom. Tá? Obrigada. Obrigada, Gaudi. A energia que eu tô terminando também seja positiva para você. Tá sendo e que seja para as pessoas que vão de casa assistir e escutar. Inspirar, pegar um monte das siglas aí que a gente conversou e quem sabe, né? Se uma pegar uma rota aí e se interessar, acho que já cumprimos. É verdade. Obrigada. Valeu. Obrigadão. Valeu, galera. Obrigado aí por acompanhar. Segue a Bárbara. Muita dica aí. Eu terminar com um sorrisão aí, porque eu tô feliz. Tchau, tchau.